RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv. Minutos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Meio-dia. Sol a pino, como costumamos dizer aqui. Estamos com 34 graus de temperatura no centro da cidade de Criciúma. Muito calor e estamos ainda no inverno. A primavera só chega no próximo dia 23. A variação de temperatura é extrema. Vamos abrindo mais uma edição do nosso RTV Notícias, conferindo alguns dos principais destaques desta edição. Morre o ex-deputado federal Valmor De Luca, marido da deputada estadual Ada Faraco De Luca. Aniversário de 70 anos do Bairro da Juventude será celebrado com sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tigre faz última atividade e viaja confiante para o jogo contra o América Mineiro. Problema das minas de carvão desativadas no sul do estado será discutido em audiência pública nesta segunda-feira. Está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Meio-dia, 6 minutos, já ao lado do Ney Lopes nessa segunda... Que calor, hein, Ney? Cara, impressionante, né? Em pleno inverno. Oh, mas eu estava... Hoje eu estava descendo da minha residência, do meu apartamento, encontrei duas vizinhas e estava ali já reclamando do calor, né? Eu disse, poxa, mas estava frio, estou reclamando do frio. Agora está calor, estou reclamando do calor. Que Final de semana chove e vão reclamar da chuva, então né? É complicado. Mas, olha, realmente a temperatura já era previsível isso aí, né, João Paulo? Que essa segunda-feira realmente ia amanhecer com temperatura muito alta, principalmente essa tarde, que deve chegar aos 38 graus. Calor muito intenso. E a primavera só começa no próximo dia 23 de setembro. Mas como dizem os meteorologistas, o calendário das estações aí pouco regula o nosso clima de fato. Bem, antes da tua participação aqui, nós vamos acionar a Vanessa Amando, que tem a principal informação do dia de hoje. A perda do nosso Valmor De Luca, que faleceu hoje pela manhã. Amanda. Morreu na manhã desta segunda-feira, na casa onde morava, em Florianópolis, o ex-deputado federal e ex-vereador de Içara, Valmor De Luca, marido da deputada estadual Ada De Luca. A causa da morte ainda não foi divulgada. Valmor tinha 81 anos e deixa, além da esposa, as filhas Fabiana e Giovana e as netas Catarina, Valentina e Paola. A deputada Ada De Luca confirmou a morte de Valmor por meio das redes sociais. Em sua conta, ela lamentou e disse que Valmor morreu em sua residência, sereno, despedindo-se de uma jornada divina e deixando um grande legado para a família e para Santa Catarina. Ada disse ainda que ao longo do dia serão repassadas informações sobre o local e horário do sepultamento. A Prefeitura de Içara decretou luto oficial de 3 dias em todo o território municipal, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valmor. Natural de Criciúma, ele se formou em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná e iniciou a vida política em 1966, eleito vereador em Içara para o período de 1967 a 1970 pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido do qual foi um dos fundadores no município. Na Câmara Federal, foi deputado entre os anos de 1975 a 1991. Obrigado. Vanessa Amando trazendo as informações da morte do Valmor Paulo De Luca, hoje pela manhã. O prefeito Muriel do Canto Gastaldon já se pronunciou a respeito da morte de Valmor Paulo De Luca. Aliás, ele será velado aqui, ele é filho de Içara, de Criciúma, na época Criciúma. Valmor De Luca vai ser, as últimas homenagens serão prestadas aqui na região. Aqui nesse orquidário foi uma das últimas vezes que nós conversamos com o ex-deputado, o amigo Valmor De Luca. Ele, nessa passagem que fez por Içara, recente, ele queria conhecer o orquidário, queria conhecer a produção de moranguinho, queria saber como é que estavam as coisas. E aqui foi dos últimos contatos que nós tivemos com ele. Comprou uma orquídea para levar, essa aqui eu vou levar para
para minha esposa, para a Ada. E assim era a história do Valmor, presente na cidade, acompanhando as coisas do município, querendo saber das pessoas. Esse aqui é filho de quem, neto de quem, o que é que está fazendo, o que é que a cidade está realizando, o que é que vocês estão pensando para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos. Olha, bota foco nisso, tem que ter emprego, tem que ter atividade econômica, a cidade tem que crescer, tem que progredir. Uma preocupação permanente com a vida das pessoas, com os descendentes, com cada cidadão, com cada cidadã içarense. É uma perda realmente muito grande para Içara, para a região e para Santa Catarina. Vá em paz, Valmor, que nós aqui vamos continuar seguindo o teu legado. Valmor Deluca tem uma história política, infelizmente, né? Família tradicional. É amigo da gente aqui, não da minha geração, né? Mas pelo menos eu acompanhei a vida do Valmor, a vida política, a vida pessoal do Valmor, desde o tempo que eu conheci o Valmor, assim, eu era um pouco mais guri, assim, já adolescente, e o Valmor tinha um laboratório de análises clínicas aqui no centro da cidade, e dali ele começou a evoluir com a sua carreira política, se tornando esse homem público, né, que realmente deu muito orgulho aqui para o Sul, principalmente para a sua Içara, principalmente aqui na nossa região Sul, né? E será velado aqui no crematório, na Içara, no crematório de Içara, a partir dessa tarde. A previsão é que o corpo chegue no final da tarde, no início da noite, e será homenageado ali no crematório de Içara, né, o último adeus ao Valmor Deluca. 81 anos, e o último principal cargo que ele ocupou foi na presidência da Casan, no governo Luiz Henrique da Silveira, de quem era muito amigo. Era, aliás, compadre do Luiz Henrique da Silveira. Eles eram muito amigos, ele e a Ada eram muito amigos, conviveram por muitos anos em Brasília, juntamente com o Luiz Henrique da Silveira, e ganhou do Luiz Henrique esse cargo de presidente da Casan, que também foi um dos responsáveis pela barragem do Rio São Bento, se eu não me engano. Não, aí já foi o Leodegar, foi ainda no governo do... Mas a conclusão... verdade, ele teve uma participação muito boa, e toda essa estrutura de esgoto... Isso aqui, sim, foi totalmente digital dele. Então, acho que Criciúma tem mais que fazer homenagem realmente ao Valmor Deluca, e... infelizmente foi essa perda, né? Mas a vida segue, né, querido? É verdade. E aí, o que temos nesse começo de semana? Não tinha como nós mostrarmos, né, o que foi o 7 de setembro, o sábado do 7 de setembro, Criciúma. Então, aproveitei um vídeo muito bem produzido pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Criciúma e vamos colocar no ar para ver o que foi o sábado aqui em Criciúma. Foi essa festa ali na rua da gente, ali no lado do Parque das Nações, uma bela de uma festa, uma bela de um desfile de 7 de setembro, né, que reuniu aí todas as escolas, entidades da cidade. E também deixar registrado também que teve Digital Criciumense também no principal desfile em Brasília, que foi o nosso querido Paulo Taran, que foi o apresentador, né? Eu até escrevi isso na minha coluna, teve Digital Criciumense, mas não foi o deputado Daniel Freitas batendo fotografia, mas sim o Paulo Taran apresentando lá o desfile de 7 de setembro em Brasília. O Paulo Taran apresenta o desfile desde o tempo da Dilma, caiu Dilma, caiu Michel Temer, tá aí o Bolsonaro e o Paulo Taran continua, né? Então, parabéns ao Paulo Taran, que foi escolhido para apresentar
um dos maiores desfiles do Brasil, né? Que eu já tive a oportunidade de desfilar lá em 1974, 75, ali na frente, como Dragões da Independência, como participante da Guarda Presidencial. Eu tive a oportunidade. Que ano isso? 74. Em 74? O deputado Vampiro já era nascido? Na transição. Porque o Vampiro não era nascido, tinha um ano. Na transição do governo Geisel e Médici, eu servi lá. De repente, amanhã eu vou mostrar uma foto nossa lá da época, lá dos Dragões da Independência. Legal, bacana. Por hoje é só, a gente volta amanhã, João Paulo. Não cozinha na primeira fervura esse meu amigo aqui do lado, não. Vamos aos destaques do futebol, vamos aos destaques do Criciúma. Matheus Mastella, contigo. O Criciúma finalizou as atividades na manhã desta segunda-feira aqui no CT Antenor Angeloni, mas com a bola rolando, o técnico Vaguinho Dias pelo menos não definiu o time. Acabou fazendo um rachão aqui no CT Antenor Angeloni, mas o comandante explica se essa equipe está confirmada para a partida de amanhã contra a equipe do América. Não tenho dúvida nenhuma, vou dar mais uma oportunidade, é uma sequência, nessa terceira partida é a segunda que eu vou conseguir manter. Eu acredito que com os treinamentos da semana que nós pudermos obter, nós vamos ter um entrosamento melhor, vai ter uma confiança maior, e do que me foi passado nos treinamentos pelos atletas, eu estou muito confiante. Diante desta explanação, amigos, o Criciúma Esporte Clube, uma coisa é certa, precisa da vitória para cima do América Mineiro. O Tigre está fora da zona de rebaixamento, mas um resultado de revés dificilmente vai tirar o Criciúma desta rodada do Z4 da Série B. O Criciúma Esporte Clube vai jogar fora de casa, a direção do Criciúma não liberou a lista de relacionados e o Criciúma ainda tem 2 desfalques para esta partida, volante Eduardo e também o volante Foguinho, ambos vetados aí pelo departamento médico. Criciúma joga fora de casa, Vaguinho Dias vai para o seu 3º jogo e acredita que o Tigre pode ter melhor rendimento do que da partida contra o Cuiabá e também diante da partida da Ponte Preta no estádio Heriberto Wilson. Sem perder as características, mas impondo já principalmente uma maneira de jogar, eu espero que os laterais apoiem muito mais, eu espero que a gente crie essas jogadas pelas beiradas do campo, que a gente chegue com uma intensidade maior pelo meio e que a gente tenha um time muito mais compactado. As linhas vão estar mais próximas e com certeza nós vamos tentar fazer os gols, que é o que está faltando. Nós estamos conseguindo hoje neutralizar o adversário, está faltando agora a agressividade. Eu espero que com os treinos e a maneira que eu fui, vamos extrair melhor de cada atleta sem perder a característica dele. Então é isso aí, João Paulo. O Criciúma Esporte Clube já está viajando para Minas Gerais. Amanhã de manhã e à tarde, Vaguinho Dias conversa com um grupo de jogadores. E à noite, 9 horas da noite, tem o Criciúma em campo pela Série B. E daqui a pouco no Sport Show vamos trazer mais detalhes, projetar esse time titular do Criciúma Esporte Clube, entender como o Criciúma pode vencer fora de casa. Daqui a pouco eu, o Coutinho e convidados vamos trazer mais detalhes no Sport Show. Obrigado, Matheus Mastella, trazendo aqui as informações do esporte, as informações do Criciúma. Tenho aqui a presença do deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro. Deputado, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, João Paulo. Hoje nós temos uma sessão solene de homenagem aos 70 anos do bairro da Juventude. Vamos falar sobre esta sessão, às 19 horas, né? Perfeito, o objetivo fundamental é reverenciar esse trabalho que faz o bairro da Juventude com as mais de 1.500 crianças de forma gratuita, dando uma educação de qualidade e fazendo tudo que é mais moderno hoje para a educação, né? Hoje muito se fala em relação ao voluntariado, nós temos isso, uma presença muito forte no bairro da Juventude, com várias pessoas, principalmente trabalhando no Conselho de Administração, ajudando também. Nós falamos em educação em tempo integral, isso é uma prática do bairro da Juventude com 1.500 crianças. Nós falamos em dinamismo, em cursos técnicos profissionalizantes, isso temos lá. Nós falamos em oficinas de arte, nós temos lá. Nós falamos em música e cultura, nós temos lá. Nós falamos em esporte, enfim, é uma imensidade de situações que são trabalhadas diariamente e é o momento que nós temos de fazer, com 70 anos, o reconhecimento da modernidade da educação clássica que faz o bairro da Juventude. O bairro da Juventude hoje que já é respeitado em todo o estado e fora, inclusive, do bairro, do estado, né? Perfeito. Só que o que acontece? A sessão solene tem esse efeito. Tem um programa que, obviamente, vai ser gravado institucional, vai ser isso reverberado por toda Santa Catarina e potencializado também pelas mídias Alex, que esse é o objetivo. Além de tudo isso, também é entregar uma honraria àqueles que fizeram parte dessa história e àqueles que fazem parte
diariamente ainda da história, seja um voluntariado ou os profissionais da casa. Essa sessão, ela é, naturalmente, é um evento aberto, até para o nosso público que queira prestigiar, tenha um interesse, como é que funciona, deputado? Perfeito. O evento é no local, né, no Cine Itália, que é o local teatro, que é ao lado do bairro da Juventude, propriedade do bairro da Juventude. Começa às 19 horas, todos podem participar, onde uma honraria vai ser entregue aos ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Todos os ex-presidentes serão homenageados, alguns em memória, outros que ainda estão aí entre nós, e também, obviamente, alguns funcionários e alguns voluntários parceiros a longa data do bairro da Juventude. O senhor me dizia, deputado, agora está mais restrito para os deputados elegerem alvos de homenagem, né? Perfeito. Antigamente, a sessão solene era uma coisa que todo mundo fazia, aniversário da cidade, tinham muitas sessões solenes. Mas, em virtude da economicidade do momento atual, a Assembleia Legislativa restringiu a uma sessão solene somente para cada deputado. Então, são 40 somente que vão ser realizadas ao longo de um ano fora da Casa Legislativa. Nós escolhemos somente o bairro da Juventude porque entendemos que iríamos escolher uma entidade que representasse toda a nossa região e fosse motivo de orgulho pela educação clássica, baseada em princípios de família e de Deus, que pudesse, obviamente, nos nortear nesse momento. Bairro da Juventude, que é o nosso selo dá para dizer que é o selo da solidariedade do povo criciúmense, né? Perfeito. É um selo de referência, né? Quando a gente fala em bairro da Juventude, nós estamos falando em uma gama de ações de vulnerabilidade social, nós estamos falando em dinamismo da educação, nós estamos falando em escola bilíngue, nós estamos falando em cursos técnicos profissionalizantes, onde a criança chega com 4 meses e sai com 18 anos já formada para ter um trabalho auxiliar e poder entrar numa oportunidade de emprego, também seguir sua vida estudantil numa universidade. Então é algo que nos orgulha bastante, por isso que nós temos que dizer a todo momento e propiciar aos 4 cantos que o bairro da Juventude, com 70 anos, é o complexo educacional mais moderno que tem. Com a iniciativa pública, que tem uma escola pública municipal lá dentro, em conjunto com a iniciativa privada, através do voluntariado e também da gestão da entidade, através do Conselho de Administração, é um mix que oportuniza à criança e ao jovem uma educação de primeiro mundo, de qualidade, e é isso que nós temos que entender neste mundo moderno. Essa é uma sessão solene que acontece hoje às 19 horas, é uma das ferramentas da atuação parlamentar. Para fechar, como vai a atuação parlamentar? Como é que está o ano parlamentar aí? Olha, João, o ano tem sido de bastantes desafios, né? Além das proposições legislativas que nós temos encaminhado com sucesso e tramitando já, uma participação efetiva dentro da CCJ, que é a comissão mais importante da Casa, sou o único sulista presente nela, e também em relação a vários projetos que nós estamos aperfeiçoando no sentido de dar sustentabilidade ao governo, em virtude que nós somos parceiro do governo nas proposições que entendemos necessárias, mas divergindo, obviamente, quando tem que divergir, como foi o caso do agrotóxico, como foi o caso do duodécimo e outras questões pontuais, mas podendo ajudar como fomos também na relatoria da reforma administrativa, ou seja, são trabalhos em prol de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado pela presença conosco ao vivo aqui no estúdio. Muito obrigado, João Paulo, pela oportunidade e parabéns, bairro da Juventude, a todos nós criciumenses da região carbonífera. Sessão 19 horas, sessão solene da Assembleia Legislativa, hoje em homenagem aos 70 anos do bairro da Juventude. Agora nós vamos ao intervalo e você fica com a previsão do tempo. Pensando Liderança, todas as segundas-feiras aqui com a Letícia Zanini. Seja bem-vindo, salve, salve a segunda-feira, boa tarde. Boa tarde. O cliente tem sempre razão? A gente cresce ouvindo isso, né, Messer? Eu sempre ouvi isso, o cliente tem razão, a razão é do cliente. E quase que se constitui uma crença de que sim, ele sempre tem razão. A gente sabe que ele é a razão dos negócios existirem e que os clientes satisfeitos vão falar
para bastante gente e que insatisfeitos também vão falar para muitas pessoas as razões pelas quais fizeram com que eles não voltem mais ao seu estabelecimento ou que não adquiram mais produto seu ou serviço. Isso é fato. Agora, o cliente nem sempre tem razão, porque muitas pessoas, assim como a gente tem bons clientes, existem os clientes que não são idôneos e que usam muitas vezes de algumas esperteza para se aproveitar de alguns momentos que tem gaps aí no seu negócio, né? Aquela brechinha que você deixa de errinho no teu processo que alguém acaba se aproveitando. Tá, mas é claro que você não pode chegar e declarar isso para o seu cliente porque você vai ter problemas e às vezes até problemas judiciais. Então, como que a gente faz para minimizar o impacto quando os clientes não têm razão? Primeiro, aprender a ouvir toda e qualquer reclamação sem se exaltar. Porque muitas vezes o seu time não está preparado para lidar com aquele cliente que não é tão amistoso, que não é tão simpático e aí acaba respondendo na mesma altura e isso pode trazer problemas, principalmente porque hoje os celulares são grandes armas na mão das pessoas, né? Que podem reforçar uma marca, ajudar você a ter mais clientes ou o contrário também. Então, fazer a escuta da reclamação do seu cliente, documentar isso até para que você verifique se sempre aparecem as mesmas reclamações ou se é um caso isolado, treinar o seu time para que ele consiga lidar com objeções de clientes, com dificuldades que os clientes tenham e com comportamentos que são mais complicados. E claro, né, sempre levar essa situação através de um diálogo que seja amistoso, mas que não necessariamente diga para o cliente que ele tem razão. Se o seu negócio tem processo, se tem valores, se tem regras claras, nem sempre você vai poder satisfazer tudo aquilo que é de intenção de uma outra pessoa. Então a gente já sabe que o seu negócio existe sim por causa do cliente e que essa é uma relação que ao mesmo tempo é complexa, também pode e deve ser muito prazerosa quando ela é bem conduzida, inclusive nos conflitos. Afinal de contas, a gente tem conflitos com familiares, a gente tem conflitos com equipes de trabalho, nós temos conflitos também com os clientes. Então, essa máxima de que ele tem sempre razão não é verdade, porque senão a gente fica à disposição de pessoas que muitas vezes não são bem intencionadas. A diferença é conduzir essa situação de uma maneira generosa, mas dentro daquilo que é regra para o seu negócio. Diríamos que a melhor forma é preocupar-se para que a sua empresa sempre tenha razão. Com certeza. Boa. Se você tem um processo muito redondo, dificilmente isso acontece. Porém, como os processos são feitos por pessoas e nós somos vulneráveis, sempre, por isso que não existe empresa perfeita, Messer. Porque em algum momento pode ser que surja uma brecha, que você diga isso para o seu cliente. Declare e reconheça o seu erro. A Luísa Trajano faz muito bem isso. Ela declara, inclusive nas redes sociais, ela pede desculpa em público pela incompetência da empresa de não satisfazer alguns clientes. Claro, ela está querendo de uma maneira educada dizer, você não tem razão, mas a gente entende que nós somos incompetentes e não conseguimos satisfazê-lo de alguma forma. Então reconheça a sua vulnerabilidade. Isso por si só já diminuiu um impacto de um conflito maior. Bacana. Obrigado pela presença aqui. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Você tem razão. Todos nós temos razão, aliás, precisamos ter a razão para invocar essa razão, né? Primeiro você precisa ter essa consciência. Bacana. A Letícia Zanini sempre com o quadro Pensando Liderança conosco aqui às segundas-feiras. E ontem, aliás, sábado, nós tivemos o desfile alusivo ao 7 de setembro, aos 197 anos de independência do Brasil. Vamos com o Vinícius, tem informações sobre o desfile aqui em Criciúma. Em alusão aos 197 anos da independência do Brasil, foi realizado o desfile cívico-militar em Criciúma. O evento ocorreu pela primeira vez na rua José Henrique Mesari, a Rua da Gente, e reuniu 51 instituições que percorreram os 500 metros da via. O desfile deste sábado encerrou as atividades da Semana da Pátria no município. O tema desta edição foi amar a família, honrar a pátria e respeitar o próximo. Conforme estimativas da Polícia Militar, aproximadamente 5.000 pessoas acompanharam o desfile. Com início às 8 horas, o evento teve 4 horas de duração. O veterano Modesto Piazza, de 97 anos, abriu o desfile junto com a 28º Grupo de Artilharia de Campanha. Piazza foi do contingente da Infantaria do Exército Brasileiro e um dos soldados que monitorou a costa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, sendo mais atuante em Imbituba.
Cerca de 14 escolas da rede municipal de ensino participaram do evento. Segundo a secretária municipal de educação, Roseli De Luca, o desfile é um momento inesquecível para todos, principalmente aos pais e alunos. Já o prefeito Clésio Salvaro frisou que somos um país que temos dificuldades, mas, sobretudo, um país da liberdade. Claro que pedimos sempre a tolerância, os extremos não é bom para ninguém. O diálogo, o respeito, as ideias e as opiniões são o melhor caminho. O desfile foi realizado pela primeira vez na rua destinada, a rua construída para esse tipo de atividade. Para o desfile de 7 de setembro, para o carnaval de rua, que quem sabe um dia vai voltar em Criciúma. Mas neste ano chamou a atenção o comportamento do público em relação ao desfile dos excluídos, o movimento dos excluídos, o grito dos excluídos. A gente tem imagem, eles foram para a rua como forma de protesto, mas o público não apoiou, não. Não teve aplausos, também não houve vaias. Houve, sim, um acompanhar dessa manifestação que está muito mais com um caráter ideológico, identificado com algumas siglas partidárias, do que propriamente uma manifestação, de fato, dos excluídos. Então, caracterizou isso, ficou muito forte isso. O público de braços cruzados assistiu, não vaiou, mas também não houve aplausos para a manifestação do grito dos excluídos no desfile aqui em Criciúma. Falamos do 7 de setembro, vamos agora ao nosso AgroNews com o Silmar Vieira. AgroNews com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Silmar Vieira, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O senhor vai bem, né? Tudo tranquilo. Não tão tranquilo estão os agricultores, né? Porque ainda não choveu. Porque falta chuva? Ainda falta chuva. O Ney Lopes disse que hoje pela manhã já andaram reclamando do calor. Outro dia andavam reclamando do frio. Se chover no domingo, no sábado, então... Ah, se chover no sábado arruma briga. Eles vão reclamar da chuva. É verdade. Nunca se contenta todo mundo, né? Eles, como se eu não fizesse parte desses reclamações. Do deles, se eu não tivesse entre eles. Mas a situação começa a se agravar cada vez mais, João Paulo, porque infelizmente não tem outro assunto para falar. Eu falava aqui nos bastidores ainda, vocês vão falar do que de novo? De estiagem, porque a agricultura está parada. Não está tendo atividade nenhuma na agricultura, tirando evidentemente as atividades como nós vamos ter em Lages, aí um congresso nacional sobre leite e seus derivados, que acontece de quarta até sexta, né? E é um congresso muito importante, congresso técnico. Afora isso, afora os congressos técnicos, encontro de agricultores, na agricultura não está acontecendo nada. Está acontecendo onde tem água da barragem do Rio São Bento. Onde não tem água da barragem do Rio São Bento, infelizmente, contra a vontade, os agricultores estão de braços cruzados ou até assim, de mãos postas, pedindo chuva, por favor, para ver se consegue fazer a lavoura. Infelizmente, até agora, não conseguiram. Essa é a situação. Nós temos a chuva aí que caiu na sexta-feira, ajudou a resolver um pouquinho a situação para fumo, para milho, né, para outras lavouras, mandioca, alguma coisa que não são tão exigentes em termos de chuva. Agora, para lavouras, como por exemplo o caso do arroz irrigado, se não tiver chuva e muita chuva, nem se começa a trabalhar, infelizmente. Quando tu diz muita chuva, o que em quantidade, em milímetro, o que significa isso? Hoje, para abastecer... Compara com o que aconteceu no final de semana. Teria que ter dado 5 vezes mais do que deu. 5 vezes mais? No mínimo. Porque assim, você teria que ter uma chuva de pelo menos 100 milímetros em 24 horas para abastecer os mananciais. Isso na região toda. Não, caiu 100 milímetros em Siderópolis, mas a Entreviso não deu. Não, teria que ser algo em torno de 100 milímetros num dia, em 24 horas, em toda a região, para conseguir reabastecer os mananciais. É o mínimo que se esperaria. Em torno de 100 a 150 milímetros, por exemplo, ao longo de 2, 3 dias, aquela temporada de chuva, 2, 3 dias de chuva batida, 100, 150 milímetros, seria o ideal. Mas se a gente tivesse hoje, pelo menos, por exemplo, costuma muito acontecer, como por exemplo aconteceu em Porto Alegre no final de semana. Porto Alegre teve chuva sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. Chuva batida, 40, 50 milímetros. Aí, 2, 3 dias depois, dá mais uma dessa, aí já vai resolvendo, já vai abastecendo os mananciais. Mas enquanto isso não acontece, não tem jeito. Agora, para quem fala muito sobre agricultura e meio ambiente, ontem eu estive lá em Rio Cuntes, Siderópolis, na última casa em cima do morro, a casa do seu Aldo Zanin.
E lá na casa do seu Aldo Zanin, antes do almoço, a gente ficou na varanda da casa. Olha a visão que a gente tem da varanda da casa do seu Aldo Zanin. Uma aracuã, fazendo aí comendo. O seu Aldo tem vários... Você é no pé da serra, né? Vários comedores. Não, ali no Rio Condes, em Siderópolis. Ali é o pé do Montanhão, digamos assim, né? Do Montanhão. Ali, no momento em que eu fiz essa imagem aqui, só tinha uma. De manhã cedo eles me disseram que é algo em torno de 15 a 20 araquãs, que a gente chama aqui de aranquã, mas o nome correto seria aracuã. É uma ave da Mata Atlântica, ela tem praticamente toda a área de Mata Atlântica, nós temos essa ave aí. Uma ave muito bonita, uma ave... é um símbolo de que a mata está saudável, onde tem essa ave. E se vê muito por aqui, ali na região do quartel tem bastante araquã, aqui no Morro da TV tem bastante araquã, aqui no Morro do Céu começou novamente, então ela está proliferando como ninguém mais caça, ninguém mais incomoda, e lá no seu Aldo, além de não caçar, eles ainda fazem os tratadores, deixa água, deixa comida, para que as aves venham até na porta da casa. Então tá aí, uma bela visão do fim de semana. Começamos a semana assim, com muita informação do Agro News. Obrigado, senhor Margueira. Até amanhã. Até amanhã. Depois do intervalo, tem mais informações para você. Na coluna de política de hoje, o MDB é o assunto principal. O partido fez uma reunião na sexta-feira à noite, ratificou ontem que não vai pedir a expulsão do vereador Ademir Honorato, que é um dos 4 vereadores do PMDB. Ademir Honorato já é considerado do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, nem tão partido assim do governador comandante Moisés. Então, a principal notícia do final de semana foi essa. O MDB... tem 4 vereadores hoje, já considera o Ademir Honorato fora, carta fora do baralho ou vereador fora da bancada. Diminui para 3 vereadores, o MDB e o PSL passa a ter pela primeira vez um vereador. Falamos de política e há pouco nós mostramos o desfile do 7 de setembro. Quem está deitando e rolando, eu digo melhor, está andando de fusquinha por aí, é o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que no Parque do Imigrante e no Parque das Nações, nesse final de semana, aproveitou para dar essa volta de Fusquinha 53. Ah, se meu Fusca falasse. Isso aqui não é uma homenagem à Romana Remor, não. É que o parquinho tem agora um Fusca. E esse Fusca, esses brinquedos aí, esses carros ficam à disposição e o prefeito Clésio Salvaro parece ter se ligado que o fato de construir e equipar bem os parques da cidade é uma boa alternativa para construir uma boa relação com o público eleitor. Então, ele que está sempre ligado e sempre em campanha, como se costuma dizer, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, aproveitou e andou de Fusca neste final de semana pelos parques, assim como quem foi visitar os nossos parques aqui em Criciúma. Fusquinha 53. É daquele filme, Ah, se meu Fusca falasse. Já que nós falamos de política aqui, hoje à noite teremos uma audiência pública da Assembleia Legislativa em Uruçanga para tratar das minas de carvão abandonadas. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente realiza na próxima segunda-feira uma audiência pública no município de Uruçanga. Na pauta do encontro, as questões ambientais sobre efeitos poluidores das minas de carvão desativadas na região. De acordo com o deputado Ivan Nats, que preside a comissão, além das questões ambientais, também as econômicas preocupam. A ideia é ouvir autoridades e ambientalistas. Recentemente, 2 empresas mineradoras foram condenadas a executar um projeto de recuperação de área degradada para reparar os danos ambientais provocados pela extração do carvão nas décadas de 80 e 90. A audiência está marcada para as 19 horas na Sociedade Recreativa Uruçanga. E com essa informação, deixa eu só fazer uma pincelada aqui. Isso aqui é trazer de volta, remoer um assunto que está mais ou menos como as minas, meio que abandonado. Gera alguma polêmica. Deputado Ivan Nats, do Partido Verde, é o autor desta proposta. Não me parece ser, neste momento, uma audiência que vá provocar tantas pessoas assim que vão acorrer a esse evento hoje à noite. Agora sim,
Fechamos a edição do RTV Notícias. Vem aí o RTV Esporte Show. Até amanhã. Boa tarde.